Ok, uma breve apresentação do Pedro e da Mónica que vem a seguir. Portanto, Pedro Silveira e Mónica Silveira. Okay. É isso mesmo. Vão fazer-nos uma apresentação mais focada na NF2, certo? Não, no emprego. Mas relacionada com a surdez? Com a surdez. Ok, com a surdez. muito bem. Com a surdez. Ok. Muito bem. Então, o Pedro é coordenador técnico no Centro de Recursos da Casa Pia de Lisboa e a Mónica é pós-graduada e especializada em Educação de Crianças e Jovens Surdos, docente de alunos surdos há 22 anos. Fantástico. Portanto, vou passar a palavra ao Pedro, depois a Mónica entra em jogo. Okay? Muito bem, muito bem. Bom dia a todos. Primeiro que tudo, agradecer à APNF este convite. É com muito gosto que aqui estamos a partilhar uma visão que tem sido construída ao longo da minha carreira. São 30 anos a trabalhar com uma população específica, que são as pessoas surdas, com qualquer tipo de surdez, que é importante aqui dizer, e é a partir daqui que eu vou definir e mostrar aqui a minha visão. Quer dizer, nada melhor do que a discussão anterior para falar sobre aquilo que deve ser tratado com a devida especialização. A discussão que tivemos aqui, as questões que foram formuladas depois da exposição da Tânia, demonstram que, na realidade, eu neste momento já poderia me ausentar porque estava justificado que a intervenção especializada faz a diferença. Todas as questões que formularam são questões que, já agora deixo aqui também uma proposta, porque sem dúvida alguma aqui há uma proposta à PNF para o futuro, porque é algo que eu faço todos os dias. São 30 anos, mas todos os dias eu estou a acompanhar, faz parte do nosso modelo, acompanhar as pessoas surdas nestes momentos, nos momentos que têm a ver com os processos de melhoria da qualificação e de acesso ao emprego, acesso e manutenção. Já vamos falar sobre isso, mas deixava já aqui uma proposta que é, sem dúvida alguma, há aqui uma necessidade que está diagnosticada, que é de sensibilizar, capacitar as entidades para a vossa problemática. E este trabalho é um trabalho que eu, em relação à área da surdez, eu faço isto todos os dias. Estou muitas vezes no balcão da inclusão, estou muitas vezes em câmaras municipais, estou muitas vezes no IFP, e é um trabalho que deve ser feito de uma forma especializada. Por exemplo, tivemos ali uma situação de uma diretora de turma, não é? Que, na realidade, ela não está devidamente capacitada para a problemática da neurofibromatose e necessitaria, sem dúvida alguma, de um conjunto de orientações. A APNF pode perfeitamente, constituindo recursos, não é? Havendo uma criança que tem esta doença, junto do seu corpo docente, junto da escola, fazer esse trabalho. Por exemplo, isto à luz daquilo que, por exemplo, nós fazemos. É aqui uma sugestão, eu peço desculpa. Nós temos aqui a Elsa, depois, se calhar, para falar sobre isso. Muito. Muito bem. Pronto, é esse trabalho, sem dúvida alguma, no fundo, isto é a intervenção especializada a funcionar. Pronto, nada melhor do que esta discussão, o trabalho que vocês vão apresentar para justificar aquilo que eu também venho aqui comunicar. Neste caso, centrado muito com pessoas surdas. Temos conhecimento, foi-nos dito que há pessoas com neurofibromatose que estão a ensurdecer ou que já, neste momento já estão. Por exemplo, estive a falar há bocado com o João, que está nessa situação, e que trocámos ali um conjunto de impressões e de conhecimentos, não é? Para que ele de algum modo possa melhorar a sua situação. Mas isto para dizer o quê? O ponto de partida é um centro de recursos, do qual eu sou o coordenador técnico, que se estabeleceu como uma resposta especializada. Isto num universo em que todos os centros de recursos são respostas generalistas,
foi complicado, porque, na verdade, nós fizemos a proposta, constituímos-nos, mas tanto nós como a ACAP somos os únicos centros de recursos especializados e é assim que nós queremos continuar, porque é assim também que temos obtido resultados muito positivos. Quando digo resultados positivos, é soluções, é que as pessoas nos procuram, querem melhorar as suas qualificações e nós encontramos soluções. Querem de algum modo, ter acesso ao mercado de trabalho e nós encontramos soluções. Não somos nós que fazemos esse percurso, são as próprias pessoas, mas elas precisam desse apoio, sem dúvida alguma. É um apoio que tem que ser especializado, mas que faz muitas vezes as pontes para que a pessoa possa ter acesso, não é? O que é que aconteceu? Tendo em conta o nosso conhecimento acumulado, pensámos que era importante, naquilo que também há pouco propusemos, aumentar o nosso raio de ação. E por isso mesmo propusemos ao IFP que fôssemos uma entidade parceira. Pronto, neste momento, em Lisboa e Val do Tejo, se uma pessoa com algum tipo de surdez for a um centro de emprego, pode perfeitamente contactar um técnico que está devidamente sensibilizado. Nós fizemos esse trabalho em cada serviço de emprego, está devidamente sensibilizado para sinalizar a situação, ele não tem capacidade de intervir, mas encaminha para a nossa estrutura. Pronto, basicamente é assim que funciona. É possível? Não? Ok, se não... Nessa linha, nós temos como objetivos a melhoria das qualificações das pessoas. As pessoas surdas muitas vezes têm muita dificuldade. A oferta educativa para uma pessoa surda é muito reduzida, quer dizer, não há depois os tais recursos especializados que lhe permitem muitas vezes ter acesso ao conteúdo das aulas, ao conteúdo e daí prejudicar o seu desempenho formativo. A capacitação para o mercado de trabalho, tendo em conta esta situação, chegam-nos muitas pessoas com um déficit acumulado, muitas vezes de impreparação, muitas pessoas em isolamento social, temos pessoas que há 20 anos, há 30 anos, isto é, estão sem qualquer atividade, e nós temos que, de algum modo, não é numa semana que se consegue capacitar, mas vamos a partir dali de um trabalho muito burilado, vamos conseguindo capacitar essas pessoas. A promoção e acesso e manutenção do emprego, nós estamos hoje em dia muito focados naquilo que é o acesso. O que se ouve falar é sempre o acesso, as pessoas terem acesso, terem um emprego, mas quando se trata de públicos específicos, sem dúvida alguma, estamos perante uma situação que é a manutenção de emprego. Sem dúvida alguma, as vossas crianças, os vossos jovens, é importante terem muitas vezes esta orientação especializada, este apoio especializado, para ter o acesso, porque o que nós fazemos não é só, muitas vezes também, nós, através da experiência acumulada, fomos sentindo o quê? Quase sempre a intervenção é feita junto da pessoa. O que é que nós fomos constatando? Que quem está no terreno e trabalha no mercado de trabalho, nas entidades empregadoras, em concreto, percebe que tivemos que fazer também capacitação das próprias equipas, ok? Isto é algo que muitas vezes de certeza que vai vos acontecer, não é? Eu peço desculpa, João, mas vou dar o seu exemplo, não é? O João, estávamos ali a conversar um pouco sobre as dificuldades que o próprio João tem, quer dizer, nós, seguindo este modelo especializado, estaríamos a intervir na entidade empregadora do João para que de algum modo pudéssemos encontrar soluções tendo em conta as dificuldades que ele vai encontrando. E por isso mesmo a manutenção aqui é importantíssima, não é? Não é só a questão de ter acesso a algo, é também manter
esse emprego, poder ter formação contínua, poder desenvolver as suas competências e, a partir daí, ter uma carreira profissional como qualquer um deseja. Também aqui a promoção do acesso a produtos de apoio, somos um centro prescritor. Há pouco a Tânia falou sobre a questão da prescrição de produtos de apoio. Nós somos a entidade, tanto da Segurança Social como do IFP, para onde são encaminhados os pedidos para prescrição de produtos de apoio. A prescrição de produtos de apoio, mas só para ouvir. Só para ouvir. Tudo o que tenha a ver com dispositivos que permitam que a pessoa possa ter acesso e possa melhorar a sua audição. Nesta linha da visão especializada, sem dúvida alguma que nós podemos ter um modelo muito bonito, mas é importante ter técnicos que de algum modo comportem essa visão especializada. E nesse aspecto, as competências comunicacionais, as competências técnicas, pessoais e sociais são preponderantes. Só para dar um exemplo, as competências comunicacionais, estando nós a trabalhar com pessoas com algum tipo de surdez, por exemplo, um técnico tem que ter conhecimentos, por exemplo, que é o mais radical, que é ter conhecimentos de língua gestual portuguesa. Pronto. Por outro lado, ter também um conjunto de outras técnicas de comunicação para conseguir comunicar com todas as outras pessoas, com todo o espectro de tipos de surdez que existe. Isso, alguém que não tenha uma especialização, alguém que não tenha um investimento na área, quer dizer, não consegue. Imaginemos que é necessário acompanhar uma pessoa a uma entrevista de emprego. Se não tiver estas competências, aquele técnico, quer dizer, ele não consegue, isto é, a pessoa surda não consegue não consegue responder, a pessoa que está a entrevistar também não consegue perceber aquela pessoa surda, por isso este trabalho de mediação é essencial. Isto tem tudo uma dimensão muito prática, muito concreta e muito objetiva, não é? Que é isso que nós precisamos de soluções concretas e não de coisas que daqui a uns anos vão acontecer, não é? É importante que a vida daquelas pessoas melhore e que elas possam ter acesso aos seus direitos como qualquer um de nós. Aqui as competências técnicas, sem dúvida alguma, porque a área do emprego é uma área que muita gente, isto é, o trabalho é aquilo que a nossa sociedade está assente na importância do trabalho, sem dúvida alguma. Nós precisamos trabalhar para ter rendimentos, mas depois, de algum modo, achamos que qualquer pessoa pode intervir nesta área. Falou sobre, já agora, João Passos, não é? Sim, falou sobre o apoio social, sem dúvida alguma que é importante às vezes ter um conhecimento especializado para fazer estas pontes, porque a área do emprego tem legislação, tem medidas ativas de emprego, tem apoios ao emprego, tem um conjunto de atividades que têm que ser desenvolvidas, como articular com uma entidade empregadora, qual é o trabalho de um mediador que faz a ponte entre a pessoa e a entidade empregadora. Há aqui um conjunto de matérias muito específicas, no caso da surdez ainda mais específicas são. E depois as competências pessoais, não é? Alguém que não consiga trabalhar a dimensão empática, por exemplo, vou dar um exemplo, e a dimensão humana dificilmente consegue ajudar públicos específicos, não é? É assim que funciona. Há pessoas que muitas vezes chegam à nossa equipa que podem não ter, mas entrando naquilo que é a problemática e naquilo que são os verdadeiros problemas e dificuldades das pessoas, muitas vezes conseguem ganhar essas competências, mas elas têm que ser trabalhadas. É aqui um trabalho muito burilado, é quase um trabalho de filigrana, não é? Para que isso aconteça, o que é que há aqui uma base fundamental, assim de uma forma muito rápida, construir
acho que passou aqui. É aqui. Pronto. O ponto de partida é fazer, na realidade, aquilo que vocês estão aqui a fazer uma reflexão, perceber quais são as dificuldades que as pessoas têm, para que depois se consiga enquadrar, se consiga perceber do que é que estamos a falar. Recolher testemunhos das múltiplas necessidades, das situações problemáticas concretas e experiências positivas. Isto é, falar com as pessoas, falar com aqueles que de algum modo estão a ter a dificuldade, e para que nós consigamos, e também experiências positivas, porque há muita gente que teve acesso, conseguiu encontrar equipas que os acolheram e é importante perceber que fatores é que contribuíram para esse sucesso. Observar a realidade no terreno, isso é fundamental para nós, para constituir essa intervenção especializada. Acompanhar as pessoas, estar de perto, penso que é aquilo que vocês fazem, e só assim monitorizar e sistematizar a informação. Por outro lado, os dados têm que muitas vezes ser devidamente organizados, para que isto tudo depois se formule, se chegue às efetivas soluções. Construir, estou aqui a carregar e... acho que agora sim. Construir um modelo de intervenção dinâmico, flexível e criativo. Isto porquê? Porque muitas vezes nós pensamos na intervenção, mas achamos que a realidade permanece. Na realidade, ela está sempre em constante mudança, e mais do que isso, é que ele deve ser flexível porque as pessoas, todas elas são diferentes, que é outra coisa que muitas vezes nós classificamos as pessoas, mas na realidade a intervenção ela não se adequa a cada uma das pessoas. Por isso mesmo, a dimensão personalizada aqui é fundamental. Por isso é que estávamos a falar dos RTPs. Os RTPs são muitas vezes... eu também estou ligado um pouco à educação, já tive, mas eu sou um curioso também disso, e percebo que os RTPs muitas vezes são instrumentos fabulosos, que são de um potencial imenso, mas eles existem para quê? Para individualizar, isto é, para personalizar aquilo que são as aprendizagens daquele aluno, e não para ser tudo igual para todos, não é? Eu penso que o relatório técnico-pedagógico foi feito com esse objetivo. Por isso é que as tais medidas podem ser enquadradas. É possível fazer. Okay? O enquadramento legal tem algumas dificuldades, tem algumas lacunas, mas é possível as escolas fazerem isso. Muitas vezes precisam desta visão especializada, porque as pessoas não sabem como fazer. Pode ser o caso da diretora de turma, da sua filha. Pois é isso, por isso precisa de uma orientação especializada, não há outra hipótese, não é? Pois, pronto, mas por isso mesmo é que tem que haver essa tal abordagem especializada para esclarecer as pessoas e para garantir que é alguma coisa feita. Capacitar os profissionais, como eu há pouco falei, constituir um conjunto de princípios orientadores e um quadro de valores. É fundamental aqui questões que têm a ver com esse quadro de valores, com esses princípios orientadores, com a dimensão personalizada, com o humanismo que tem que existir. Estamos a falar de pessoas. E depois, então, o ponto de partida é sempre, que para nós tem sido fundamental, é quem vive a dificuldade e como a vive. E sem dúvida alguma é dessa forma que temos sentido essa orientação. Isto trouxe uma frase da Emmanuelle Laborie, que é uma atriz francesa, ela é surda, e que num livro ela expõe o que é que a sua surdez significa, não é? A gaivota cresceu e voa com as suas próprias asas. Olho da mesma forma o que poderia escutar. Os meus olhos são os meus ouvidos, escrevo do mesmo modo que me exprimo por sinais. As minhas mãos são bilíngues,
ofereço-lhes a minha diferença. O meu coração não é surdo e nada neste duplo mundo. No fundo, entrarmos na realidade das pessoas, isso é meio caminho andado para nós encontrarmos as tais soluções. Mergulhar é quase como se fosse um mergulho, isto às vezes é mais difícil, mas penso eu que esse terá que ser o caminho. Trago aqui, no fundo, o que é as orientações, a estratégia europeia, o desenvolvimento do acervo social da União Europeia nos princípios 13 e 17, tem como designação o acesso à igualdade de oportunidades, ao acesso ao mercado de trabalho, às condições de trabalho justas e adaptadas, mas a pergunta que eu faço é se conseguimos pôr em prática isto que está aqui exposto, meramente numa visão generalista. Por exemplo, no caso das pessoas surdas, onde eu me especializei, é impossível. Porque, na verdade, elas precisam de um conjunto de adaptações, precisam dessa tal intervenção, muitas vezes precisam de um apoio em língua gestual portuguesa, precisam às vezes de que possamos sensibilizar uma entidade para uma pessoa que oraliza, mas que não consegue perceber, por exemplo, um conjunto de perguntas numa entrevista. Esse trabalho tem que ser feito, e só com intervenção especializada, no nosso entendimento. Eu tentei, li algumas coisas sobre a neurofibromatose, como é lógico, não sou especialista, por isso mesmo é que estou a defender aqui esta visão, mas percebi que havia aqui algumas questões que se relacionavam. No caso, sem dúvida alguma, as pessoas com neurofibromatose fazem parte de uma minoria, as pessoas surdas também, todas elas são diferentes. Percebi isso naquele livro do Tito, que já agora digo que não é só para crianças, é para adultos, é muito, muito pedagógico, e percebi que, na realidade, todas elas precisam também de uma intervenção especializada, diferenciada, e isso é isso que pode fazer a diferença. Aceitar as suas especificidades e mobilizar recursos adequados para que a inclusão seja efetiva, mas isso só acontece se houver uma verdadeira acessibilidade. Foi disso que eu estive aqui a falar. No fundo, tudo isto tem que estar acessível. Para que esteja acessível, tem que haver essa abordagem especializada. Não há outra forma, porque, na verdade, quer dizer, muitas vezes eu, quando acompanho uma pessoa surda, deparo-me com o quê? Com uma grande parte das pessoas que dizem assim, não, eu se calhar não é preciso o seu apoio. Eu vou conseguir isto com boa vontade, tudo se faz. Passado um bocado estão-me a chamar, ok? Porque não é possível, ok? Pronto, e é desse modo que também trouxe aqui uma frase do Marcel Proust. A única viagem verdadeira, o único banho de juventa seria não partir da demanda das nossas paisagens, mas sim ter outros olhos. Isto é, muitas vezes, olharmos para as pessoas, mas noutra perspectiva, não vermos sempre da mesma maneira. E se olharmos noutra perspectiva, muitas vezes vemos outras coisas e encontramos as tais soluções concretas, objetivas, que irão melhorar com certeza a vida das pessoas que estamos a apoiar.